Boa tarde, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu gostaria de estar desejando a todos os irmãos, aquelas pessoas que estarão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, que nós possamos passar aqui esse pouco tempo que nós estaremos aqui estudando a palavra do Senhor, tentando aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E a gente sabe que a todo instante o Senhor ele quer nos ajudar, Ele quer nos ensinar, Ele quer que nós cresçamos na nossa fé, que nós cresçamos no nosso conhecimento, no fortalecimento, da nossa caminhada cristã. E nós queremos agradecer a oportunidade aí que através desse canal do YouTube que foi aberto aí para que nós, como igreja congregacional de Benfica, possamos estar até a nossa volta aos nossos tempos, a gente poder estar estudando a palavra do Senhor. E eu quero convidar você para que nós possamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor e tudo que o Senhor tem nos abençoado, e colocar diante do Senhor também as nossas petições. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor por esse momento, ó Pai, ímpar que o Senhor nos concede, de podermos, ó Deus, abrir a Tua palavra, de podermos, Senhor, buscar a Tua presença e termos a convicção, e termos a certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor atende às nossas orações, que o Senhor inclina teus ouvidos para nos ouvir, estende as tuas mãos, ó Deus, para nos abençoar. Pai, então, neste momento, quando nós aqui estaremos estudando a tua palavra, estudando o texto bíblico, que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito Santo, possa vir, ó Deus, completar nas nossas vidas tudo aquilo, Senhor, que nós possamos deixar de falar ou que possamos, por nossa insuficiência, ó Pai, nós possamos deixar de estar trazendo para os irmãos aquilo que o Senhor tem para nos falar neste momento. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, a Igreja Congregacional de Benfica. Pai, toma a vida de cada irmão, de cada família. Toma, Senhor, os nossos lares, nossos filhos, esposa, esposo. Pai, que a graça do Senhor seja abundantemente derramada sobre nós. Te pedimos, ó Deus, por os enfermos da igreja. Ó Deus, colocamos diante de Ti a vida desses irmãos. Pai, nós te pedimos o pronto restabelecimento, nós te pedimos, ó Deus, a cura das enfermidades, te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido, o manifestado o teu Espírito nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse momento. Fala conosco neste momento, ó Deus, através da tua palavra, e nos ensina a viver, ó Deus, em santidade diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo 121. Eu sei que todos nós, temos textos que a gente gosta mais, que a gente chama mais a nossa atenção, e esse texto do Salmo 121 é um dos textos que eu gosto de ler, eu gosto de estar sempre passando, porque o salmista ele vem trazer para nós ensinamentos profundos, para que nós possamos, nesses momentos de dificuldade, no momento de luta, de guerra, de batalha, nós possamos ter certeza de que quando nós soubermos onde buscar a vitória do Senhor, ela é um processo nas nossas vidas. Iremos vencer? Iremos ganhar todas as batalhas? Provavelmente não. Mas pelo menos saberemos, que o Senhor ele tem estado conosco e Ele nos acompanha, Ele não nos abandona. E é isso que o Salmo vai dizer, é isso que o Salmo vai trazer para as nossas vidas. O salmista, quando ele se propõe
a fazer a pergunta, ele mesmo já sabe a resposta, né? Mas ele quer trazer para aquelas pessoas que o leriam ou ouviriam, né? O salmo é uma música, então provavelmente aquelas pessoas que leriam esse salmo ou que cantaria este salmo, ele teria certeza que, muito embora nós possamos acreditar que o Senhor está conosco, nos momentos de dificuldade, no momento de luta, é que nós, às vezes, nos perdemos por não sabermos buscar onde deveríamos estar buscando. Olha o que o Salmo diz. Deixa eu pegar o óculos aqui. Salmo 121. Ele diz assim: Deus, o fiel guarda dos homens. E o salmista, ele começa dizendo assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua entrada. O Senhor guardará, o versículo 7 novamente, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então, o que a gente aprende com o texto que o salmista traz para nós? O salmista, ele coloca aí no subtítulo, eu não sei se isso vem do original ou se foi colocado posteriormente, mas o que a gente entende é que a pessoa que coloca esse título, ele tem noção do que ele está falando. Ele diz assim: Deus é o fiel guarda dos homens. Irmãos, e nós sabemos que nesse tempo de sofrimento, tempo de pandemia, tempo de incerteza, e quando eu quero dizer, quando eu falo aqui de incerteza, eu digo a nível humano, né? A cada nossa saída, a gente fica naquela espera, né, de 10, 12, 15 dias, né? Quando a gente sai, né, por exemplo, quando eu saio de Juiz de Fora, vou a BH, ou quando eu saio de BH e vou para Juiz de Fora, fica aquela incerteza durante 10, 12 dias, 15 dias, né, que é a famosa quarentena, né, que chama aí, para ver se nós não formos, se a gente não vai se tornar um número nessa estatística, né, dessa nefasta, dessa enfermidade que tem assolado a humanidade. Então, quando eu saio da minha casa e fico, me exponho a um determinado ambiente, fica aquela incerteza. E quando eu falo essa incerteza, eu reafirmo que eu estou falando dessa incerteza a nível humano, né? Quanto a nível, né, deveria espiritual, a nossa fé, ela deveria permanecer inabalável, né? Em ponto de ebulição, né? E o que eu quero dizer com isso? Queridos, Deus, ele é imutável. Ele não mudou porque entrou a pandemia. Deus não deixou de ter poder porque esse vírus passou a ter um poder muito grande de estar disseminando a vida das pessoas, né? Deus, ele continua sendo Deus. Deus continua sendo, está no controle de todas as coisas. Deus, ele continua agindo da mesma forma. Deus continua trazendo sobre nós a sua mão poderosa. A gente tem visto, né, acontecer nos nossos dias, né, curas. A gente sabe de pessoas que estão sendo curadas, pessoas que desenganadas, elas estão se recuperando. Então, queridos, quando a gente fala da certeza ou da incerteza, a gente fala do lado humano. Quanto a nossa fé, ou quanto a nossa
a nossa caminhada com Deus, a nossa fé ela deveria estar num estado de ebulição, ou seja, de estar crescendo, né? Mas infelizmente o que nós temos ouvido são notícias de irmãos em Cristo, né, descrentes, esfriando na fé, deixando de crer nas providências de Deus e na sua soberana vontade. E é isso que, às vezes, para a gente que trabalha na liderança da igreja, ou que a gente trabalha no pastoreio da igreja, a gente, às vezes, passa anos e anos e anos e anos ensinando, doutrinando, falando, olha, Deus é soberano, Deus, ele não te abandona, Deus está sempre contigo. E de repente vem um percalço nas nossas vidas, e que as pessoas esquecem tudo aquilo que foi ensinado, aquilo que foi ministrado, e às vezes começa como os discípulos, né, que após a morte de Jesus, após o sepultamento de Jesus, e após eles terem visto o manifestar de Jesus, eles querem voltar para trás. Lembre aí os dois discípulos de Emaús, né? Caminhavam tristonhamente de volta para suas terras, ou para sua cidade, porque eles achavam que a história de Jesus havia se encerrado lá no sepulcro. Os discípulos, o próprio Pedro, estão ali no barco, né? E Pedro, lá onde eles estavam escondidos, de repente Pedro fala assim, eu vou pescar, vou voltar à minha prática. E Pedro, juntamente, ele arrasta com ele outros homens, outros discípulos, e de repente eles estão lá pescando, não pegam nada, e Jesus está lá na praia, eles não reconhecem, ele diz, olha, joga a rede à direita, e eles trazem o peixe, e ali eles têm um novo encontro com Jesus, e talvez seja esse momento em que o Senhor está falando conosco, olha, não é momento de voltar para trás, não é momento de abrir mão da sua fé, das suas convicções, né? Às vezes a gente pode estar ouvindo no nosso ouvido, olha, não tem mais jeito, olha, essa doença, ela vai matar quem ela quiser. Irmão, nós estamos debaixo da proteção de Deus. Se tivermos que partir, partiremos. Mas se não, Deus ele vai estar nos guardando. Nós temos presenciado, né? Nós vivemos esses momentos de dor, de sofrimento, perda. Mas nós temos também visto milagres, o manifestar de Deus ao nosso redor. Os números no nosso país, se você prestar atenção aí, nós temos visto aí que nós temos cerca de mais de 3 milhões de pessoas confirmadas ou contaminadas por essa doença. E nós temos aí 100 mil mortes, e a gente quer dizer aqui, né, que a gente não está aqui tentando fazer comparação, dado estatístico, porque uma morte é uma morte. Então a gente não está aqui tentando minimizar ou, né, a morte de alguém. São 100 mil pessoas, e eu sempre dizia isso, enquanto o Covid é um número, ele parece bem distante da gente, mas quando essa doença ela começa a tomar forma, quando ela começa a tomar rosto e começa a rodar à nossa volta, nós começamos a ficar assustados. Mas o que nós precisamos entender, que desses 3 milhões de pessoas infectadas, dessas 100 mil mortes, nós temos aí mais de 2 milhões de pessoas que foram curadas. E nós louvamos, lamentamos a morte dessas pessoas, mas também nós honramos o nome de Jesus, nós honramos o nome do Senhor por essas curas. Olha o que diz o salmista neste texto, ele inicia com uma pergunta. E se você prestar atenção, você vai entender, né, que parece que é uma pergunta com um sentimento quase em nível de desespero. Pois quando nós passamos pela luta, buscamos primeiramente a nossa volta a resolver os problemas. Não é assim que a gente faz? Né? Quando eu estou passando por alguma dificuldade, quando eu me adoeço, né, deveríamos fazer isso, de orar, de jejuar, de buscar a presença do Senhor, mas quando nós passamos mal, a primeira coisa que nós procuramos é os médicos. E se não busca médico, nós começamos a nos automedicar, né? Olha, eu tenho uma dor de cabeça, eu sei que se eu tomar esse comprimido, a minha dor de cabeça... Então eu começo
a me automedicar. Então, quando nós começamos a passar por isso, a gente começa a buscar a solução, os meios, para que nós possamos resolver. Né? Quando eu estou desempregado, eu vou lá para o classificado dos jornais, vou procurar um amigo influente. Né? Só que quando as coisas apertam, né, a grande maioria lembra de quem? De Deus. Não é assim que nós fazemos? Quando o carro estragou, você vai lá e abre o capô, você não entende nada, mas você abre o capô, para quê? Você não entende nada. Aí você mexe no fio para lá, mexe no fio para cá, na esperança de quê? Que aquele balançar do fio, né, o seu carro volte a funcionar. Isso aconteceu comigo certa vez. Eu tinha uma BMW, né, uma Brasília muito velha, e ela parou, e eu não entendia bolufas. Fui lá, abri a tampa do motor e comecei a mexer, e balança um fio. Aí falei com o meu colega que estava comigo, bate na chave. Ele bateu, o carro pegou. Depois, posteriormente, eu fiquei sabendo que o cabo da minha bateria estava bambo. Por isso que o carro morreu. E ao mexer, ele voltou a ter o contato. Mas às vezes, nas nossas vidas, as coisas não funcionam dessa forma. Né? O remedinho de dor de cabeça já não faz mais efeito. Né? O captopril que você põe debaixo da língua já não abaixa a pressão. Você precisa procurar uma ajuda médica. E é assim que a gente faz, né, nas nossas vidas. Quando nós temos aí as nossas desilusões amorosas, né, o que a gente faz? A gente troca um amor por outro. Não deu certo com essa? Parte para outra. E lembre-se que Deus é o seu Senhor. Deus é o dono da sua vida. E Deus não tem prazer em ver você sofrendo. Nota o que o salmista diz. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes. E aqui o que vale ressaltar é que esse monte era onde Deus se manifestava, falava com os nossos irmãos do passado. Né? Moisés diversas vezes subiu ao monte para falar com Deus. O seu primeiro encontro com Deus foi ali. Ali era o lugar de encontro. A gente sabe, né, que tem muitos irmãos que gostam de subir ao monte para orar. Não tenho nada contra isso, eu até gosto. Eu recebi 2 bênçãos maravilhosas na minha vida, e foi no monte, orando, buscando ao Senhor, falando com Deus. Então parece que ali, quando a gente chega naquele local, a gente esquece das coisas que estão lá embaixo e nós nos aproximamos do Senhor de uma forma diferente. E é assim que nós devemos ser, não só no momento em que nós estamos no monte, mas nos momentos das nossas orações diárias. Entrar na presença do Senhor. Nós não falamos isso? Senhor, entro diante da tua presença, buscando ouvir do Senhor. Então, quando o salmista ele diz, eleva os meus olhos para o monte, ele está falando assim, que lá estava Deus, e ali era o encontro de Deus. Por isso que o salmista diz que os montes estão ali para que o manifestar de Deus possa acontecer na minha e na sua vida. Talvez o homem de Deus faça essa pergunta aqui para nos alertar, pois, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. A resposta, ela é imediata. O salmista já sabe qual que é a resposta, mas ele está fazendo a pergunta para chamar a minha e a sua atenção. De onde vem o seu socorro? De onde vem aquilo que acalma a tua alma? Aquilo que sossega o teu coração? Olha o que o salmista vai continuar dizendo. A resposta é imediata, né? E não precisa de nada de sobrenatural. Ele diz assim, olha, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele sabe a resposta, ele conhece o seu Senhor, ele sabe que jamais este Deus o abandonaria. Conhecer Deus é muito importante, porque nós sabemos que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Deus, Ele pode, né, como o salmista diz assim, olha, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer assim que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Irmão, Deus te conhece muito melhor do que você. Deus me conhece muito melhor do que eu. Deus, lá no Salmo 139, vai dizer que a palavra não chegou nos meus lábios, Deus já sabe o que eu vou falar. Então Deus sabe o que eu preciso. O versículo 2, a confiança e a certeza do salmista do que o socorro é certo. Ele confia, ele tem certeza no socorrista, ele sabe o que fazer, ele é o criador de tudo, ele é o criador do céu, da terra. Tudo passou a existir através dele, por meio dele e para ele. E nele é que está a nossa confiança. A nossa confiança não está na vacina da China, da Rússia, da Inglaterra. A nossa confiança está em Deus. E Deus tem preparado a vida desses cientistas, desses médicos, desses infectologistas, desses epidemiologistas, sei lá, nem sei falar o nome desses cidadãos aí, para que eles possam providenciar. E a nossa confiança tem que estar em Deus. Então, a gente está falando aqui, né, que tudo passou a existir por Deus. Em João capítulo 16, versículo 33, irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, eu vou para a igreja que meus problemas se acabaram. Deus não é tabajara. Ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele tá despertando a você, está despertando a mim, está despertando a sua igreja na face da terra. Ele está dizendo, olha, prepare-se, as aflições virão. Né? Paulo, quando escreve uma das suas cartas, ele diz assim, olha, tomai sobre vós toda a armadura de Deus e preparai-vos para o dia mau. O dia mau virá. Então não tem como nós escaparmos dessas situações. Né? Eu fico imaginando há anos atrás, aí, quando veio essa gripe espanhola, né, não havia tantos recursos como nós temos hoje, as pessoas morrendo, o desespero invadindo, a infecção crescendo. Hoje nós temos conhecimentos, né, alguns vasto conhecimento, né, a gente aprende aí o isolamento, o distanciamento, o uso de máscara, lavar as mãos com sabão, com gel. Talvez aquelas pessoas no passado não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. E hoje nós temos o conhecimento de confiar no Senhor e dizer, olha, o nosso socorro vem do Senhor. Não é disso ou daquilo. O nosso socorro vem do Senhor. Irmãos, eu quero rapidamente ver com os irmãos dois ensinamentos que o salmista traz para nós. Ele vai falar outras coisas, mas eu gostaria de destacar duas aqui. Primeiro, a firmeza. Olha aí no versículo 3. Ele diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele está falando que o Senhor não vai permitir que nós vacilemos, ou que os nossos pés não estejam firmes. Se os seus pés estão firmes na rocha, não haverá oscilação. E oscilação, o que é a gente dizer? Uma hora você está em cima, ou uma hora embaixo, né? Alguns vão chamar de balanço, outros vão chamar de gangorra, aquele que senta um de um lado e do outro e que fica ali, né? Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. Se você pegar uma pessoa muito pesada, você vai ficar só em cima, porque você não vai conseguir fazer com que ela desça. Então, quando meus pés estão sobre a rocha, quando o meu pé ele está firmado na rocha Jesus, eu não vou vacilar na minha fé. Posso ficar angustiado de ver pessoas que a gente ama infectadas, pessoas que a gente ama partindo para a glória, mas a minha fé, ela não pode ser abalada. Você conhece algum crente temperatura? É aquele crente que, quando tudo está bem, a temperatura espiritual dele está lá em cima. Glorifica a Deus, adora o Senhor, canta, ora. Mas se vier uma provação, ou se vier um probleminha, parece que ele desmorona. Começa a resmungar, a chorar, achar que é um coitadinho. Nós conhecemos pessoas dessa maneira. Você diz para a pessoa, como é que você está? Estou mais ou menos. Mais ou menos, irmão, Apocalipse vai dizer que mais ou menos é morno. E se é morno, Deus vai vomitar da boca dele. Então, o que nós precisamos entender é que Deus, ele não nos abandona. Querido, Deus não cochila, não dorme. E o que está falando aí é no Salmo, no versículo número 4.
Ele diz assim, olha, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele não dorme e nem cochila. Elias, certa vez, diante de um desafio que ele fez com os profetas de Baal, os profetas de Baal gritando, fazendo todo o ritual lá para que houvesse a manifestação de Deus, e Deus não se manifestou, o Deus deles. E Elias, debochando deles, diz assim, gritem mais alto, quem sabe o teu Deus está dormindo. O salmista está dizendo que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, ele não dorme e nem cochila. A segunda coisa que eu aprendo é proteção. O versículo de número 5, ele diz assim, o Senhor é quem te guarda. Querido, se o Senhor é quem me guarda, para que eu vou precisar de uma viatura parada na minha porta? Arrumar um segurança que parece um guarda-roupa? O Senhor é que me guarda. O cuidado, note que o Senhor, o teu Deus, é a tua sombra. Olha aí que diz o versículo, o finalzinho do versículo, é o Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, eu não sei se você já teve essa experiência, né? Você já percebeu quando você está andando no sol e conforme a posição que você está no sol, a sua sombra ela fica bem fraca ou até desaparece? Com o Senhor isso não acontece. Ele é a nossa proteção, Ele é a tua proteção, Ele caminha com você. Tem um texto em que diz, se não me engano em Isaías, que ele vai dizer assim, pode a mãe esquecer do filho, porém o Senhor jamais esquecerá de ti. É a proteção total, durante o dia, durante a noite. Ele está dizendo aí no versículo de número 6, ele diz assim, olha, de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. Eles dizem, né, as pessoas, os mais antigos, eles dizem que a noite é a hora que tudo acontece. O Senhor diz que nem essa escuridão, nem essa treva, ela vai te molestar. O Senhor está contigo. Então tanto faz se está o sol de meio-dia ou a lua da meia-noite. O Senhor é contigo. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda do mal, o mal espiritual. O Senhor é que te guarda, o Senhor é que te protege. Ele caminha com você. O Salmo 127, aí logo no versículo 1, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E quando eu falo de sentinela, eu estou dizendo alguma coisa para vocês que eu sei. Na minha carreira profissional, eu cansei de trabalhar como sentinela. E, teoricamente, as pessoas que estavam descansando, elas confiavam que eu, sentinela que estava lá no portão, era a proteção contra os males dela. Mas olha o que o salmista aí, né, vai dizer, aí, acho que é Salomão, ele diz, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, se Deus não me protegesse, a minha presença ali seria só aquele boneco de posto de gasolina, né, que o vento sobe e fica balançando. Só a figura, não teria como proteção. O Senhor é que te guarda. Irmãos, confia no Senhor. A confiança no Senhor é que Ele espera de você, que confie nele. A confiança, ela tem que partir de mim, de você. E o Senhor espera que nós estejamos confiando nele. E que Ele vai nos assistir diante das nossas dificuldades. Confiar nele é a nossa melhor escolha. É a nossa melhor opção. E eu vou ser um pouquinho mais enfático. Talvez seja a única opção. Quantos estão aí à beira de suicídios? Quantas pessoas estão aí nos vales sombrios? Porque optaram abandonar Deus. Eu estava ouvindo esses dias alguém dizer sobre ateísmo. E ele estava dizendo, olha, apesar de ler livros de pessoas extremamente inteligentes, de pessoas extremamente capacitadas para escrever sobre a inexistência de Deus, quando eu acabava de ler aqueles livros, a pessoa dizendo isso,
que quando ela acabava de ler aqueles livros, ela continuava com o vazio do mesmo grande, do mesmo tamanho, e que esse vazio só foi ser preenchido quando ele entrega a sua vida para o Senhor, quando ele passa a acreditar que Deus existe. E como diz o salmista, que a nossa necessidade, a nossa confiança depende dele. Queridos, o meu conselho, e já dizia o meu velho avô, ruim com ele, pior sem ele. Melhor com ele. Busque a Deus, querido. Entre na presença do Senhor. Está passando por dificuldade? Não fica olhando à sua volta. Talvez o seu marido, o seu filho, o seu pai, ou sua mãe, ou o seu pastor, ou os irmãos da tua igreja, talvez não possam te socorrer da maneira como você deseja ser socorrido. O salmista manda que você eleve os teus olhos para o monte, para Deus. Onde é o seu monte? Aonde é o seu monte? Talvez o seu monte seja o seu quarto. Talvez o seu monte seja aquele quartinho, né? Como diz o filme lá, o quarto de oração. Talvez seja a cadeira ungida que você senta e que você entra na presença do Senhor. Busque ao Senhor. Entre na presença do Senhor. Davi, lá no versículo 4 do Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria comigo. Irmão, ele cria que se ele passasse pelo vale da sombra, ele não está falando que estava passando pelo vale da sombra da morte, ele está falando, se eu passar pelo vale da sombra da morte, é só voltar lá só para confirmar que é isso mesmo. Ele diz para nós que ele não está passando, não. Ele está dizendo para nós que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Essa é a nossa certeza. Então, tome todos os cuidados necessários, tome todas as precauções necessárias para a tua proteção. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor é contigo. Não tema. Caminhe com Deus. Firme a tua fé no Senhor. Creia que o seu sofrimento, a sua dor, o Senhor está pronto para entrar na sua vida, no seu barco. Mas Deus, quando Ele entra na minha vida, ou quando Deus entra no meu barco, Deus não quer ser carona. Deus quer assumir a direção. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E que você possa ter essa certeza, que no momento de dificuldade, eleva os teus olhos para o Senhor. Busque a presença do Senhor. E digo mais, não espere passar pelo turbilhão de problemas. Permaneça na presença do Senhor. E você verá Deus fazer a diferença na sua vida. Amém? Amém. Muito obrigado. Eu não sei como esse vídeo vai chegar até você, porque eu não sei mexer com essa tecnologia, mas que a mensagem de Deus, ela possa atingir o teu coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de batalha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, eu te entrego esta mensagem nas tuas mãos. Usa, Senhor, este canal para que os teus ensinamentos ele possa atingir as nossas vidas. Muito obrigado por esse momento. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmãos, e tamo junto.